Era uma vez uma floresta mágica, um lugar vibrante onde a luz do sol filtrava através das folhas das árvores altas e coloridas. A vegetação era tão densa que, quando o vento soprava, ela parecia dançar como se estivesse celebrando a vida. Os animais eram felizes, e os riachos cantavam alegremente ao vento, criando uma sinfonia natural que encantava a todos. Cada canto da floresta tinha sua própria melodia, mas havia uma que se destacava: o canto de um passarinho especial chamado Timóteo. Timóteo era um pequeno pássaro azul com penas brilhantes que refletiam o céu. Ele era famoso por seu canto doce e melodioso, capaz de acalmar as criaturas mais inquietas e alegrar até mesmo os dias mais nublados. Seus amigos, uma turma diversa de animais, desde coelhos saltitantes até veados elegantes, sempre se reuniam para ouvir suas canções. Timóteo se dedicava a alegrar o dia deles, mas por trás daquela voz encantadora havia um segredinho: ele tinha muito medo. O pequeno passarinho tinha medo de voar para longe da sua árvore. O céu, vasto e azul, parecia cheio de perigos. Só de olhar para ele, seu coração começava a bater forte, como se quisesse sair do peito. Suas pequenas asas, apesar de brilhantes sob a luz do sol, tremiam de medo sempre que pensava em sair de sua zona de conforto. Ele via outros pássaros voando alto, fazendo acrobacias e se divertindo nas correntes de ar. Em seu íntimo, Timóteo se perguntava: como eles conseguem ser tão corajosos? E se o vento me levar para longe? E se eu me perder e não voltar mais para casa? Numa tarde tranquila, enquanto Timóteo cantava no seu galho preferido, uma coruja sábia chamada Olívia o observava. Ela era a mais velha da floresta, conhecida por suas histórias e conselhos valiosos. Com suas grandes asas e olhos brilhantes, Olívia pousou ao lado de Timóteo e, com uma voz suave, perguntou: Oi, Timóteo. Notei que você parece triste. Posso te ajudar? Olá, pessoal. Confere se você já está inscrito no canal, se não, já se inscreve e deixa o like. Timóteo ficou surpreso e decidiu abrir seu coração. Eu tenho medo de voar para longe, Olívia. O céu é tão grande e eu fico com medo de cair. A coruja sorriu com ternura e começou a contar uma história que mudaria a vida de Timóteo. Quando eu era jovem, também tinha esse medo. O céu parecia um grande mistério, e eu não me atrevia a sair da clareira onde nasci. Mas um dia decidi que enfrentaria esse medo. Descobri que o vento, que eu achava que era meu inimigo, na verdade era meu amigo. Ele me ajudou a voar alto e a explorar lugares que nunca tinha imaginado. Timóteo escutava encantado, absorvendo cada palavra. Nunca havia pensado no vento daquela maneira. Será que o vento pode me ajudar também? Pensou. Olívia continuou. O medo é como uma sombra que esconde as coisas boas. Quando a gente enfrenta o medo, descobre que sempre teve as asas para voar. Precisamos apenas de coragem. As palavras de Olívia tocaram o coração de Timóteo. Ele sabia que seria difícil, mas estava decidido a tentar. Com determinação renovada, começou a dar pequenos voos ao redor da árvore. Seu coração batia forte, mas a cada tentativa sua confiança crescia. No começo, Timóteo voava apenas um pouquinho de um galho a outro, mas logo se aventurou a explorar mais a sua floresta. Ele descobriu flores vibrantes que nunca tinha notado antes, como as violetas e margaridas que dançavam ao vento. Durante suas explorações, conheceu um sapo engraçado chamado Rubem, que sempre o incentivava. Vai, Timóteo. Você consegue. Olhe como é lindo lá em cima. Dia após dia, Timóteo praticava. Embora o medo ainda o visitasse, ele se lembrava da sabedoria de Olívia e persistia. Um dia, decidiu fazer um voo mais longo e foi até uma linda clareira repleta de flores coloridas. Nunca antes tinha estado lá, e ficou maravilhado com a beleza do local. As borboletas dançavam ao seu redor, e ele, tão feliz,
começou a cantar uma nova canção que ressoava como uma celebração de sua coragem. Com o passar do tempo, seus voos tornaram-se mais longos, e ele começou a explorar mais a floresta, avistando lugares que só havia sonhado. Em uma manhã ensolarada, voou até um lago cintilante onde os peixes saltavam e faziam bolhas. Ele se divertiu tanto que até tentou imitar o som dos peixes com seu canto. Olha só! O Timóteo também é um peixe cantor, brincou uma garça e todos riram juntos. A cada voo, o vento acariciava suas penas, e o que antes parecia assustador agora era uma fonte de alegria. O céu azul, que antes era um lugar de medo, agora se transformava em um convite para novas aventuras. Finalmente chegou o grande dia. Com Olívia torcendo por ele de sua árvore, Timóteo decidiu que era hora de voar além da floresta. Ele subiu alto, mais alto do que jamais tinha feito. Seu coração disparou, mas logo as belezas ao seu redor fizeram o medo sumir. Ele viu montanhas majestosas, rios que serpenteavam como cintas de prata e o sol brilhando como uma estrela radiante. Enquanto voava por entre as árvores, Timóteo percebeu que não estava sozinho. O céu estava repleto de pássaros de todas as cores, cantando e celebrando o voo com alegria genuína. Era uma sinfonia de gorjeios e trinados, uma verdadeira celebração da liberdade. Fascinado, ele se aproximou de um grupo de pardais que, entre risadas e acrobacias, pareciam se divertir com uma brincadeira leve. Ao ver Timóteo, um dos pardais, cheio de energia, o convidou. Ei, Timóteo! Que tal brincar de quem consegue voar mais alto? Sem pensar duas vezes, Timóteo aceitou o convite. Os pardais o envolveram em sua brincadeira, e juntos começaram a ganhar altura. A cada curva e volta, o vento batia em suas asas com suavidade, e eles riam como crianças que acabavam de descobrir uma nova brincadeira. Timóteo, que sempre tinha visto o céu como algo ameaçador, agora se sentia parte daquele mundo vasto e maravilhoso. O medo que antes o paralisava agora parecia um velho conhecido, um lembrete de quão longe ele tinha chegado. As correntes de ar, antes assustadoras, agora o embalavam gentilmente, ajudando-o a planar com facilidade e a explorar o mundo ao seu redor. Enquanto subia cada vez mais, Timóteo se sentia leve e livre, como nunca havia imaginado. O céu era imenso e abaixo dele, o mundo se estendia em uma tapeçaria de cores vibrantes, o verde das árvores, o brilho prateado dos riachos e o dourado suave das clareiras banhadas pelo sol. Ele começou a perceber que o mundo era muito maior e mais bonito do que ele jamais havia sonhado, e um novo sentimento de pertencimento tomou conta de seu coração. Ele não estava apenas voando, estava verdadeiramente vivendo, experimentando o que o mundo tinha a oferecer. Mas então, em uma manhã tranquila enquanto praticava seus voos, o inesperado aconteceu. De repente, nuvens densas começaram a se formar no céu, e o vento, que antes era seu aliado, começou a soprar com força. Em poucos minutos, o céu claro foi tomado por uma tempestade escura e ameaçadora. Os trovões rugiam ao longe, e as rajadas de vento desestabilizavam seu voo. Timóteo, apavorado, viu os outros pássaros se esconderem entre as árvores. Ele sentiu o velho medo retornar, e por um momento pensou em se render e procurar abrigo. Mas então ele lembrou das palavras de Olívia e da coragem que havia encontrado em si mesmo. Ele sabia que fugir não era a única opção. Nesse momento, Léo, um pardal amigo, voou até ele e gritou por entre o vento: "Vamos enfrentar isso juntos, Timóteo. Nós somos mais fortes quando estamos unidos." Essas palavras reacenderam a coragem dentro dele. Decidido a não deixar o medo vencer, Timóteo e seus amigos formaram um grupo e enfrentaram a tempestade, apoiando-se mutuamente. Cada um ajudava o outro a se equilibrar nas rajadas de vento, e juntos seguiam adiante, desafiando o caos ao seu redor. Em meio aos trovões e à chuva, Timóteo sentiu uma força nova brotar dentro de si. Ele percebeu que, quando estamos com aqueles em quem confiamos,
somos capazes de enfrentar até os desafios mais difíceis. Aos poucos, a tempestade foi se dissipando, e eles emergiram sob um céu limpo e resplandecente. O sol brilhou entre as nuvens, e eles começaram a rir exaustos, mas orgulhosos de terem vencido juntos. Aquela experiência não só reforçou os laços de amizade entre eles, mas também ensinou a Timóteo que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar mesmo diante dele. Ao retornar à sua árvore, Timóteo estava radiante de felicidade. Ele agora entendia que o medo que antes o prendia era, na verdade, uma oportunidade para crescer e se fortalecer. Sua história logo se espalhou pela floresta, inspirando outros animais a enfrentarem seus próprios medos. Ele compartilhava suas aventuras com entusiasmo, relatando como cada desafio superado havia se transformado em uma fonte de aprendizado e descoberta. Timóteo se tornou um símbolo de coragem e determinação, e muitos outros pássaros passaram a se juntar a ele em voos exploratórios para lugares desconhecidos, ansiosos para descobrir as maravilhas da floresta ao seu lado. Com o tempo, Timóteo começou a liderar expedições pela floresta, ensinando aos outros que os maiores desafios são os que mais nos fortalecem. Ele mostrou que, ao enfrentar nossos medos, estamos abrindo portas para um mundo de aventuras e belezas que não poderíamos conhecer de outra forma. Sua história se tornou uma lenda na floresta, lembrando a todos que temos o poder de voar mais alto do que nossos receios. Timóteo ensinou que, com confiança e coragem, podemos explorar as maravilhas que a vida oferece, tornando-se um guia inspirador para aqueles ao seu redor. Moral da história: enfrentar nossos medos nos ajuda a descobrir a coragem que já existe dentro de nós, permitindo que exploremos o mundo e aproveitemos todas as oportunidades e aventuras que a vida tem a oferecer. Essa mensagem nos lembra que, ao superarmos os desafios e receios, podemos nos tornar mais fortes e abertos a novas experiências, transformando cada medo em um trampolim para um novo começo.